Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos para mais um curso de provas comentadas da FCC, agora aqui no Ponto dos Concursos, no seu modo de aulas em vídeo, tá? Bom, a quem nosso público atende exatamente? Porque quando a gente fala em provas comentadas, né, vocês terão aqui no curso também o curso de questões comentadas do professor Décio, que é um curso que passa, né, vamos dizer assim, passa bem perto da nossa proposta, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho do curso do professor Décio e complemento com este meu curso, tá? O professor Décio Terror vai trabalhar questões comentadas da FCC, ou seja, ele vai trabalhar por área, né? Por exemplo, concordância verbal. O professor explica, faz as questões de concordância, resolve várias questões de concordância com vocês para poder aprofundar o estudo de concordância verbal, tá? Já o curso de provas comentadas, que é esse curso que vocês farão comigo. Esse é um curso voltado para a dinâmica da prova integral da FCC, né? A gente vai pegar provas que foram recentes, né, de preferência, e as escolhas dessas provas, elas têm também, vamos dizer assim, uma graduação para que você possa aprofundar o seu estudo, e a ideia, né, é também passar a partir de um resumo daqueles pontos centrais da Fundação Carlos Chagas, né, e ensinar vocês a lidarem com a prova como um todo. Por quê? Ora, gente, tem muitos alunos que sabem, por exemplo, muito bem concordância, sabem muito bem pontuação, mas na hora de resolver prova, o aluno não passa em concurso e fica sempre devendo 3, 4, 5 questões de português. E por que isso acontece? Falta de habilidade com a prova. Então, aqui no ponto, nós entendemos o quê? Que o aluno tem que ter um curso, né, basilar de gramática, ele tem que ter um curso de questões comentadas, tá certo? E precisa de um curso de provas comentadas. Ora, Júnior, então você quer dizer que esse seu curso de provas comentadas vai atender então só o aluno veterano? Não, não, vamos lá. É lógico que o aluno que já está há um tempinho estudando, né, ele já não tem mais aquela, vamos dizer assim, aquela disposição para ver todos os conteúdos de gramática que ele deveria saber, né? E às vezes até já o sabe muito bem. Então, o que nós vamos fazer? A nossa meta é fazer com que esse aluno treine bastante, né? Adquira habilidade de resolução de modo que ele entenda a prova, né, como um todo, possa escolher questões, possa identificar questões que causam algum tipo de retardo na resolução da prova dele, principalmente quando tem discursiva. Vocês sabem que o tempo fica muito apertado quando tem que juntar redação e resolução de provas, né? Resolução de provas objetivas. E o aluno precisa identificar quais são as questões que retardam, vamos dizer assim, o meu desempenho. Como eu vou escolher essas questões na prova, tá? Por quê, gente? Porque existe uma dinâmica para isso, né? Se a gente continuar fazendo prova do jeito que a maioria faz para concurso público, a gente não passa no concurso. Porque se a gente fizer o que a maioria faz, infelizmente não há vaga para a maioria, a vaga é da minoria. Então, eu tenho que pensar em quebrar o paradigma de resolução para que eu consiga aprimorar mais os meus conhecimentos. Então, esse curso ajuda o aluno veterano? Ajuda. Júnior é aquele aluno que está iniciando. Em que ponto esse curso ajuda? Ora, vou ser sincera. Primeiro, o aluno que está iniciando, é bom que ele tenha uma base gramatical, né? Salvo engano, o professor Albert tem esse curso de base gramatical aqui no Ponto dos Concursos. O professor Décio Terror, ele ajuda o aluno iniciante? Bastante. Por quê? Porque esse aluno vai estudar por área, ele vai ver aqueles conhecimentos que caem nas provas da Fundação Carlos Chagas por área. Esse curso de provas comentadas é recomendável para o aluno iniciante? Gente, se o aluno quer passar no concurso e o veterano já está fazendo um curso de provas comentadas, é bom que o iniciante que queira passar nesse concurso, né, que ele possa também ter esse curso de provas comentadas, né, à sua mão. Por quê? Ora, ele não pode ficar atrás do cara que já é veterano. É uma questão óbvia, tá? Bom, e como é que vai ser a dinâmica desse curso, então, de provas, Júnior? Porque eu tenho medo de não conseguir acompanhar. Alto lá, dá para você acompanhar tanto o curso de questões comentadas quanto o curso de provas comentadas, né? Não é à toa que o Ponto criou um sistema que vocês podem ou fazer o curso do professor Décio Terror, ou fazer o curso do Albert, né? Ou fazer um pacote de cursos, tá certo? Interessante é o seguinte, como é que esse aluno novato vai conseguir acompanhar, então, esse candidato que já está numa fase um pouco mais avançada? Como é que fica a situação desse novato? Ora, quem quer passar no concurso
né? A pessoa não pensa, não vou dizer para vocês que português é fácil. A gente vê algumas propagandas, aprenda português fácil. Não tem, é um engodo, não existe aprender português de maneira fácil, tá? Português exige trabalho, assim como vai exigir um raciocínio lógico, né, como vai exigir os próprios regimentos internos, que vão exigir dedicação de vocês. Agora, o lance desse curso de provas comentadas da Fundação Carlos Chagas é o seguinte: você não entra, né, completamente, vamos dizer assim, desprovido de conhecimento da resolução de provas. Calma, né? Eu sou uma professora que eu não gosto muito de entrar em detalhes que eu considero, vamos dizer assim, desnecessários para aquele concurso. Eu prefiro arriscar as 20 questões que existem na prova, tá? a te ensinar, por exemplo, a desenvolver conhecimentos sobre orações subordinadas, conhecimentos aprofundados. De repente, você nem vai precisar disso tudo. Então, se você é muito objetivo, muito prático, um curso de provas comentadas, por mais que você tenha deficiências em português, te ajuda muito. Por quê? Nas primeiras aulas, né, nós vamos fazer um resumão. O que a gente vai ver nesse resumão? Pontos que você tem que memorizar, né? Esses pontos são pequenos, eu garanto que não é muita coisa grande não, tá? Isso vai dar umas 2, 3 folhinhas do seu caderno no máximo, tá? Que você tem que memorizar para que você não perca, né? Inclusive nesse resumão que eu vou comentando, os assuntos de português, por exemplo, eu pego concordância verbal. Em vez de eu falar de todas as regras de concordância verbal nesse resumo, não. Eu foco as regras que mais caíram nas últimas provas da Fundação Carlos Chagas, certo? E vou apostando totalmente que você vai fechar aquilo ali. Por quê? No meu ponto de vista, você não pode ter 60% de aproveitamento em português. Ou você vai com 90%, 100% de aproveitamento, ou você não vai, tá? E a realidade dos tribunais regionais é essa. Nós temos que trabalhar para tirar mais de 90% da nota, tanto na fase objetiva quanto na fase discursiva, tá certo? Senão a gente vai ficar lá atrás, na ponta, né, de uma possível nomeação, aquele sofrimento aguardando a abertura de vagas. Não, a gente tem que pensar em estar entre os primeiros. Então, o curso visa isso. Então, você vai trabalhar, por exemplo, nessa aula de revisão, eu vou trabalhar com pontos que eu vou falar assim, olha, eu não vou nem detalhar, cai assim. E é isso aqui que você tem que fazer, tá certo? Inclusive, né, na hora que eu estiver comentando, eu vou chamar a sua atenção também para falar, olha, cai assim, o enunciado na prova é desse jeito, cuidado para você não se confundir. Por quê? Porque muitas vezes o nosso sofrimento com o português está no fato de a gente não compreender com clareza os enunciados. E, infelizmente, a Fundação Carlos Chagas não é lá tão boa de nomenclatura. Ela às vezes troca uma nomenclatura com a outra, você ouve num cursinho de um modo, por hábito daquele professor, por hábito gramatical, e na prova você encontra e você fica um pouco perdido, não sabe exatamente o que a banca quer, tá? Então, quer dizer, a FCC, ela grifa mal sentenças que ela quer que você troque, ela tem enunciados muitas vezes confusos em português. Então, nós vamos também, nessa aula de resumão, nós vamos falar, olha, isso cai assim, cuidado com o enunciado, cai por volta da questão 4 ou 5 na prova. E aí você vai anotando todos esses detalhes no seu material, tá? Vai ver que não vai ficar grande, não, vai ser bem objetivo e vai te ajudar pra caramba. Quando a gente começar a resolução de provas mesmo, a gente não vai começar de um ICMS, por exemplo, de uma prova da área fiscal, de modo algum. A gente vai começar de provas de nível médio. Por quê? Porque você tem que ir graduando, né, os seus conhecimentos. Vamos pegar provas atuais de nível médio, depois nós vamos para as provas de nível superior na área dos tribunais, porque muita gente de tribunal faz curso da FCC, e até a gente chegar às provas um pouco mais complexas da área fiscal. Aí o aluno diz assim para mim, mas o que eu vou fazer com uma prova da área fiscal, Júnia? Pessoal, os assuntos são os mesmos. E tem mais um detalhe, né? E quando acontece de a FCC trabalhar aquele modelo de prova mais complicadinho, que acontece, mesmo na área dos tribunais, quem já é caxião da FCC sabe disso, né? Sabe que a banca, quando resolve impor uma dificuldade, como aconteceu no TRF da 2ª Região, creio que em 2007, 2008, aconteceu acho que no TRE do Paraná, se eu não estou enganado, ou TRT do Paraná, foi TRE ou TRF, uma coisa assim, em que a banca trouxe um modelo mais difícil, aí os alunos se atrapalham de um modo geral. Então a gente tem que pegar um curso realmente
que a gente possa aprender, né, os conhecimentos básicos, lidar com o modelo tradicional da prova e que a gente possa também ser testado em dificuldade, tá? E é lógico que os detalhes da aula, né, vamos dizer assim, o aprofundamento de alguns assuntos, nós vamos fazer exatamente no comentário de provas. A gente começa de um jeito um pouco mais calmo, acelera um pouquinho aquele modelo que a gente viu, depois a gente começa de modo mais calmo as provas de nível superior na área de analistas, né? E depois a gente acelera um pouquinho para ver seu ritmo, depois a gente começa de modo mais calmo as provas de nível, né? As provas de nível fiscal, aquelas provinhas um pouquinho mais enjoadas, tá certo? E depois nós iremos acelerar um pouquinho mais. Bom, então assim a gente vai trabalhando de modo que você possa entender bem os pontos que você deve atacar na Fundação Carlos Chagas, tá bom? Bom, para a gente não ficar sem nenhum conteúdo, sem uma demonstração mais clara disso, a gente vai ver, logo aqui nesse nosso primeiro encontro, né, pelo menos os assuntos que são mais cobrados na FCC, no seu modelo padrão, tá? Então, vamos lá para o nosso material. Atenção! Bom, o que a gente tem aqui? Esses tópicos, né, são os tópicos do nosso curso, mas são os tópicos do resumão, a parte de pronomes, verbos, conjunções, né, e a parte concernente também, pulei aqui os pronomes, mas vamos voltar, certo? Então, quer dizer, a gente tem, voltei, a parte de pronomes, né, que vocês sabem, sempre cai em prova, tá? Principalmente a parte dos pronomes, né, pronomes relativos, tá? A parte dos pronomes pessoais, sempre vem nas provas da FCC, não é? E alguma coisa de pronomes demonstrativos também, tá? Sempre assunto que vem aparecendo com frequência nas provas. Então, esses assuntos aqui, eu tenho que saber esses assuntos mesmo em cima, tá? A parte de verbos, né? A FCC adora verbo para o desespero de muita gente. A gente vai ver a parte envolvendo flexões, envolvendo correlação de tempos verbais, tá certo? Vamos dizer assim, a valência dos modos e tempos, as conjunções que têm aparecido com força total nas últimas provas, vamos falar um pouquinho sobre elas. A concordância verbal que nunca falta nas provas da FCC, tá? A crase, que é assunto, né, vez ou outra resgatada, mas que tem sido resgatada com muita frequência nas provas da banca. A pontuação, que é assunto sempre presente, né, nas provas da FCC, e a regência também, que vem aparecendo com uma certa frequência, tá? Bom, pessoal, esses assuntos que eu listei, é lógico, a FCC se faz apenas com esses assuntos? Não, ela se faz com mais assuntos. Mas, na verdade, né, esses assuntos que eu listei para vocês são os assuntos do nosso resumão. Porque isso aí é basilar, você tem que ter isso mesmo no seu material, tá? O tempo todo. Depois, né, na hora que a gente for fazer prova, a gente vai aprofundar, nós vamos falar sobre questões que envolvem aspectos estilísticos que têm ajudado, infelizmente, a reprovar a gente em concurso público, né? Então, o aluno acha o erro daquela questão e não sabe o que está sendo envolvido naquilo, tá? Nós vamos falar sobre interpretação de textos, tá ok? Mas para isso, é muito importante que você tenha em mãos as provas que nós vamos usar aqui no curso, tá? A gente vai passar um bom tempo lendo essas provas mesmo, tá certo? E que você possa baixar o material, possa acompanhar passo a passo, tá certo? As dicas que a gente for dar, tá? Bom, um beijo grande para você. Espero encontrar você aqui no curso do ponto, né? A questão desse curso de resolução de provas da FCC. Espero que essa seja a sua última etapa em português, né, num preparatório para concurso, e que você possa se tornar rapidinho, né, um servidor público como você tanto almeja, tá bom? Obrigada.